Você clicou nesse vídeo para saber 3 verdades a respeito do Evangelho. Isso é libertador, porque nos tempos que estamos vivendo, está sendo muito distorcido o Evangelho de Deus. Mas vamos lá. Primeiro ponto a respeito do Evangelho: nem todos são filhos de Deus. Pois é, esse versículo é muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Sabemos que hoje tem várias religiões e é dito que todas as religiões levam a Deus. Mas não é isso que as escrituras dizem. As escrituras dizem que mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. E muitos dizem, mas eu creio, eu acredito que só há um Deus. E as escrituras dizem também que até os demônios creem que há um só Deus e tremem. Mas a escritura nos dá evidências de quem realmente é filho de Deus. Vamos ver. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Então, o Espírito de Deus habita em nós, testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E dessa forma passamos a andar guiados pelo Espírito e não satisfazemos mais os desejos da carne, mas nos mortificamos dia após dia. Vamos para a segunda verdade a respeito do Evangelho. A segunda verdade é: somos testemunhas de Cristo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Pois bem, testemunhas de Cristo. No nosso tempo é muito falado que quem prega são aqueles teólogos, aqueles que estudam a respeito da palavra. Eles sim podem pregar o evangelho, porque eles são estudados e conhecem a palavra. Mas não é isso que as escrituras dizem. Elas dizem que todos são filhos de Deus, os que crêem no teu nome, e ele chama a todos a conhecê-lo. E todos os que conhecem testemunha a seu respeito. E testemunhar ao seu respeito é pregar o evangelho de Cristo, do começo, do meio e o fim. As escrituras falam de Jesus, da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição e da sua volta. Todos que conhecem a Cristo, todos que são seus filhos, todos que são testemunha de Jesus, prega a seu respeito, testemunha a respeito dele. Ele disse em Joel capítulo 2, versículos do 28 ao 31 diz: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e as vossas jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o Senhor diz que nós vamos profetizar, que as suas servas, seus servos, filhos e filhas, né, profetizarão. Profetizar nada mais é que dizer antecipadamente o que há de suceder. E nós profetizamos porque sabemos, porque conhecemos, porque Deus já falou na sua palavra o que vai acontecer. Então, é para todos anunciar as verdades de Deus para o mundo, não só para determinados grupos de teólogos, de estudados, mesmo porque os discípulos, eles eram homens que não eram estudados. Os primeiros discípulos, os apóstolos, profetas da época de Jesus. E eles falavam pelo Espírito de Deus, assim também nós falamos.
Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspenderam-o num madeiro. Atos capítulo 10, versículo 39. Você ficou até aqui para ver a terceira verdade sobre o Evangelho? Muitos não estão mais acreditando. A terceira verdade é a perseguição dos santos. Santos, a Igreja de Cristo, todos que creem em Cristo, judeus e gentios reunidos num só corpo, em Cristo Jesus. Por que eu afirmo isso? Porque hoje em dia é dito que os santos são apenas os judeus. Não entregaram a sua vida para Jesus, rejeitaram Jesus. Então, eles serão perseguidos. Mas a Bíblia diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios capítulo 1, versículo 4. As escrituras dizem que nos últimos dias se levantará o anticristo. Daniel fala sobre o chifre pequeno, que é o anticristo, e Paulo também fala na sua carta aos Tessalonicenses que é o homem da iniquidade, o homem perverso. Então é o mesmo homem, a mesma figura, a mesma pessoa, o anticristo se levantará contra os santos de Deus, todos aqueles que crê no seu nome, professa seu nome, não só contra nós, mas contra tudo que se chama Deus, como é falado nas Escrituras. Então, essa perseguição virá. E muitos não acreditam, né? Acho que já foi na época dos apóstolos, mas não. Haverá uma tribulação nunca vista na terra. E nós seremos perseguidos por causa do nome de Jesus. E vemos sim perseguições em alguns países, pessoas morrendo por Cristo, mas nos últimos dias, antes da vinda do Senhor Jesus, a perseguição será geral, será mundial, um contra todos nós, o anticristo contra o povo de Deus, o povo santo. Isso não quer dizer que Deus não guardará a sua igreja. Sim, Deus fará nós passarmos por essa perseguição junto dele. Ele nos guardará como ele guardou Noé, como ele guardou Ló, no tempo de Ló. No tempo de Ló, houve flagelos, né, descendo do céu e Deus guardou Ló. Deus sempre guardará o seu povo, mas isso não significa que ele tirará o seu povo antes da vinda dele, mas ele é Deus e continuará guardando o seu povo no meio de todas as aflições, até mesmo a física, se tivermos que passarmos, até mesmo se tivermos que morrer por causa de Cristo, porque isso vai acontecer. Muitos de nós morrerão por causa de Cristo, mas Deus já tem preparado cada um que vai suportar morrer pelo Senhor, né? Então, cada um foi chamado segundo a vontade de Deus para cumprir todos os seus propósitos. Mas tem mais versículos que a gente vai ver a respeito da perseguição. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus capítulo 24, versículo 9. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria, com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheiros.
Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. 1 Pedro, capítulo 4, do 12 ao 16. Então é isso. E você, tem ouvido essas verdades no tempo do fim? Fico por aqui. Obrigado por mais uma vez estar aqui no canal e até o próximo vídeo. Fiquem na paz de Jesus.